Narcisista, love bomber, borderline. Qual foi a última vez que você falou que alguém era narcisista, borderline, love bomber? Ou que você colocou uma lenha na fogueira e deu uma opinião para uma amiga, para um amigo. Acho que ele é narcisista. Ela tá parecendo borderline. Pois é, esses são alguns termos que têm ganhado espaço nas redes, nas conversas, nas DRs, no divã. Trazendo alguns números, em 2023, gaslighting e narcissist estavam entre os termos mais buscados no Google nos Estados Unidos. E a hashtag NarcTalk já tem mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok para falar sobre pessoas narcisistas. Eu fiz recentemente um texto na Folha problematizando isso. Será que a gente está vivendo uma epidemia de narcisistas ou uma epidemia de hiperdiagnostificação? Então, já trazendo alguns dados para cá, é importante a gente lembrar que pessoas com transtorno de personalidade narcisista representam de 0,5% a no máximo 6,2% da população mundial. Ou seja, a gente está usando alguns termos para classificar pessoas de um jeito simplista, ao invés de simplificar com toda a problemática que existe em se relacionar. Já para deixar claro, eu não estou dizendo que não existem narcisistas, love bombers, pessoas borderline. O que eu quero problematizar aqui é que a gente está hiperdiagnostificando todo mundo. Nós, médicos de Instagram, de carrosséis, de TikTok, criamos rótulos facilmente para colocar o outro como culpado, como doente, como problema. E nós, eternas vítimas de pessoas que estão fazendo tudo para manipular. Será mesmo? Ou a gente pode se implicar em relações que são complexas, são difíceis, cheias de nuances, de coisas que não são legais, que podem ser falta de respeito, falta de cuidado, falta de noção, mas não necessariamente um diagnóstico como a gente tem feito. Então quero trazer hoje essa discussão de por que a gente está tão empenhado em classificar e diagnosticar o outro hoje. Isso tem muito a ver com uma lógica de medicalização da vida. Então, quando a gente transforma o outro em alguém que tem um transtorno de personalidade, uma doença, isso está fazendo com que a gente transforme problemas relacionais e existenciais em doenças que têm diagnósticos e soluções técnicas, coisas claras. Ou seja, o sofrimento, a incoerência, a ambivalência deixa de ser visto como algo da condição humana e passa a ser entendido como uma disfunção do outro, algo que pode e deve ser tratado, curado e nomeado. Essa medicalização da vida começa a tornar o diagnóstico uma espécie de instrumento cultural de interpretação. Então, ao invés de eu só poder falar que eu tô frustrada, que eu tô decepcionada, que essa pessoa não foi legal comigo, a hora que eu coloco ela como uma pessoa doente, uma pessoa com um transtorno, eu naturalmente me desimplico de tudo isso, né? E agora na era digital, muitas vezes a gente é inundado por essa psicologia pop. Psicologia não, né? Por essa psiquiatria pop. Porque nós, psicanalistas e os psicólogos, não podemos diagnosticar transtornos. Mas, aparentemente, os carrosséis, os Reels e os TikToks podem, né? Então, vira e mexe, a gente tem 5 passos para identificar um narcisista. 8 sinais de que você é borderline. 4 coisas para perceber o love bombing e sair dessa relação. São vídeos, quizzes que trazem essa lógica de simplificar a complexidade humana, de transformar tudo isso em categoria clínica. E antes, o diagnóstico que era feito por um médico, hoje é feito pelo conteúdo viral. E por que a gente está fazendo e diagnosticando cada vez mais, né? Por que isso nos parece cada vez mais sedutor? Primeiro porque a gente é bombardeado com esse tipo de conteúdo. A economia da atenção das redes recompensa conteúdos que simplificam e polarizam. Quanto mais gente responde e encaminha um carrossel de 5, quanto mais gente responde e encaminha um carrossel de 5 sinais de que este cara com quem você está saindo é narcisista, mais esse carrossel vai aparecer para as pessoas e mais você vai usar ele como um super trunfo na hora de discutir
com um cara ou de queimar a imagem dele para suas amigas, para os conhecidos e até em posts nas redes, porque afinal de contas você identificou. O complexo, o ambíguo, a nuance, tudo que exige elaboração psíquica perde espaço. E aí é muito importante a gente pensar o quanto a lógica raivosa da internet está infiltrada nas nossas relações pessoais. Eu já trouxe essa entrevista aqui e eu vou citá-la de novo. Em breve vocês vão ver ela na íntegra. Em abril de 2025, eu participei do Sessions Live, que é um evento da Esther Perel com grandes pensadores dos relacionamentos contemporâneos. E eu entrevistei o Tobias Rose Stockwell, que é um pesquisador de mídias e autor do livro Outrage Machine, que é a máquina da raiva. O que ele coloca no livro é, toda vez que a gente abre o telefone ou o computador, o nosso cérebro está entrando num campo de batalha. E o design das redes foi feito para ativar a nossa indignação. A nossa indignação é muito mais lucrativa do que a empatia. E aí ele tem uma frase que eu acho maravilhosa que é: informações sem contexto muitas vezes levam a conflitos. Quando a gente quer classificar o outro como love bomber, como narcisista, como borderline, a gente não dá contexto. Muitas vezes a gente nem sabe do contexto do outro e a gente não se implica com o nosso contexto, né? Porque eu penso isso muito quando a gente pensa no love bomber. Será que você não é uma pessoa que tá tão acostumada a migalhas, a relações ioiô, a pessoas que não são claras, evitativas, falso disponíveis, que de repente quando tem alguém que fala vamos, tô a fim de você, sai com você na quinta, e aí no sábado te manda uma mensagem mega fofa, e vocês combinam de jantar e ele tá com flores, você fala, gente, será que é love bombing? Isso é love bombing. Será que não pode ser só uma pessoa legal? Sendo legal com você, como você pediu pros céus durante tanto tempo? É tanta insegurança e compulsão à repetição de relações que mais cedo ou mais tarde vão dar errado, que a gente classifica o que às vezes é afeto do outro como patologia, sai da relação e fala, tá vendo? Era love bombing mesmo. Sendo que talvez essa história tenha desandado porque você também foi reativa a esses carinhos. Que a gente percebe, e isso ficou muito claro também quando eu fiz a minha pesquisa Narrativas Digitais, como o brasileiro traduz o afeto hoje. Eu fiz essa pesquisa em parceria com a Camila Ruppert, que é também psicanalista e pesquisadora. E a gente usou uma ferramenta que chama Cosmo, que é uma ferramenta super recente, que faz uma grande varredura nas redes sociais, uma ferramenta de IA. A gente levantou mais de 1 milhão de textos de brasileiros sobre como a gente fala do amor, fizemos um recorte do amor romântico, e essa ferramenta consegue ajudar a gente a classificar tanto os grupos narrativos como as emoções envolvidas nessas narrativas. E o que a gente vê dessa crescente implicação no outro como o inimigo, e a gente colocando isso desde de um jeito muito irônico, aparentemente fazendo piada, mas colocando o outro como diagnosticado ou diagnosticável, tem crescido enormemente. Porque nada conecta a gente tão rápido quanto um inimigo comum. E aí é muito mais fácil a gente colocar o outro como inimigo do que a gente não saber o que está acontecendo, do que a gente sofrer porque talvez a pessoa não quis ficar com a gente e a gente está se sentindo rejeitada, do que a gente se questionar, será que a pessoa é narcisista ou eu estou reclamando que ela só falava dela, que ela queria me conquistar, mas na verdade eu também não falava de mim. Eu estava tão interessada nessa pessoa e achando ela tão interessante que eu não abri as minhas coisas, as minhas questões. Eu fui me apagando e depois culpei o outro porque ele não me deu espaço. Eu pedi espaço ou eu já estava ali tão encantada que enquanto a relação era recíproca estava tudo bem e depois eu tô culpando o outro e patologizando o outro. Então, trazendo um pouco de referências teóricas sobre esse movimento de hiperdiagnostificação da vida, e aqui hoje eu estou fazendo um recorte de diagnósticos que estão mais ligados a relações amorosas. Mas também é importante já deixar a luzinha acesa para um possível novo episódio de videocast, depois me escreve se você acha que faz sentido, da gente falar quantas pessoas hoje estão se autodiagnosticando como TDAHs ou como autistas. É claro que hoje a gente tem mais informações,
Mas quando é você mesmo que está se diagnosticando ou diagnosticando outro, será que você não está só buscando um contorno, uma sensação de pertencimento ou uma sensação de eu versus essas pessoas, ao invés de pensar que a relação está problemática? Que a gente parece estar com déficit de atenção porque a gente está com 88 abas abertas no computador, esperando 3 pessoas que a gente está saindo responderem e querendo ser promovido enquanto aplica para uma outra vaga de trabalho. Será que você tem um transtorno ou será que você está levando a multitarefa para a 10ª potência e buscando uma resposta medicamentosa? O sociólogo Peter Conrad é um dos grandes nomes que ajuda a gente a entender como o sofrimento humano hoje virou categoria médica. Ele tem um livro de 2007 que chama A Medicalização da Sociedade e a Transformação das Condições Humanas em Desordens Tratáveis. Eu acho isso muito bom, a transformação das condições humanas em desordens tratáveis. Porque se é uma condição humana, a gente vai ter que aprender a lidar. Se é um distúrbio, se é um transtorno, essa pessoa vai ter que se curar. E não raro aparecem homens, eu já tive alguns analisantes que vieram procurar análise com o carrosselzinho embaixo do braço, no celular, falando: a minha namorada, a minha parceira, a minha companheira falou que eu sou narcisista, eu não quero ser um cara narcisista, eu queria entender. E aí, a hora que você mergulha nas relações, é muito mais uma vinculação tóxica do que esse cara sendo um narcisista lobo mau e ela uma coitada. Tinham traços narcisistas nos dois, mas como ela usou o super trunfo antes, ele foi o doente e ela a pessoa que dá o diagnóstico. Você já se reconheceu em algum movimento assim? E antes que você venha aqui falar igual na Folha, falaram assim pra mim, é porque você nunca se relacionou com um narcisista. A minha pergunta, eu devolvo a pergunta pra você. E você, será mesmo que você se relacionou com um narcisista? Ou você está chamando todos esses caras ou todas essas mulheres de narcisistas? Talvez você tenha tido essa experiência. A questão é que quando a gente banaliza o termo, a gente esvazia até o diagnóstico que é feito com pessoas que efetivamente têm o transtorno narcisista, borderline ou um comportamento love bomber. Nesse livro de 2007, o Peter faz uma síntese de 30 anos de pesquisa para entender por que, ao longo dessas últimas décadas, a gente tem medicalizado a vida cotidiana. E o que ele aponta, eu acho que isso faz muito sentido, é que hoje a gente diagnostica tudo que escapa da norma. Da timidez à insônia, do luto ao envelhecimento, da hiperatividade infantil ao desejo sexual diminuído, né? De repente, a timidez vira transtorno de ansiedade social. O luto para de ser visto como um trabalho, como um campo de sofrimento simbólico e começa a ser diagnosticado como transtorno depressivo persistente, se ele está durando demais. E aí a provocação, o que é o demais? O que é a norma? Uma pessoa que está com pouca libido, que está com desejo sexual reduzido, é já taxada como uma pessoa com transtorno de desejo sexual hipoativo. Será que essa pessoa só não está sobrecarregada de trabalho, deprimida, desvinculada desse vínculo romântico? Muitas vezes, a libido sexual baixa tem a ver com uma sensação, principalmente nos homens, de uma baixa potência profissional na vida. Como para o homem a percepção de alto valor está muito ligada ao sucesso financeiro e profissional, é muito comum a gente ver homens que começam a demonstrar questões de libido baixa e também de disfunções sexuais. Isso não tem a ver com a sexualidade. Isso tem a ver com a pessoa estar se sentindo impotente na vida. Tem uma entrevista bem do começo aqui do podcast com a Thaís Delatônia, que ela aponta muito isso, de muitos homens com os quais ela trabalhava, e parte do tratamento é você redirecionar essa pessoa para uma libido na vida. Então, essa pessoa voltar a ter um hobby, voltar a fazer exercícios físicos, pensar se ela vai aplicar para outros trabalhos, e aí, de repente, a libido sexual volta. Mas se você já enquadrou essa pessoa como alguém com transtorno de desejo sexual hipoativo, ou como alguém demissexual, pronto.
você já categorizou. E a pessoa é sempre assim. O que o Peter Conrad aponta, e eu acho que faz muito sentido, é que nas últimas décadas a gente teve uma espécie de deslocamento da autoridade moral. Então, historicamente, quem definia o que era certo ou errado era a religião, eram as normas estritas da moral. E aí, no último século, a autoridade médica ocupou esse lugar. Então, hoje o médico é essa figura que diz o que é normal e o que tem que ser corrigido, o que tem que ser tratado com medicamentos. E aí a medicina virou um discurso de poder, não um poder que domina, mas um poder que legitima. Então, quando a gente recebe um diagnóstico médico, isso ganha estatuto de verdade. Ele tem uma frase no livro que eu acho maravilhosa, que é: a medicina não apenas cura corpos, mas define fronteiras de normalidade. E quando a gente está hiperdiagnostificando a pessoa com a qual a gente se relaciona nos nossos relacionamentos afetivos, a gente está definindo as fronteiras da normalidade. Será que falar que o outro não é normal ou que o outro tem um problema é um jeito da gente não lidar com o nosso problema? Da relação não estar indo por onde a gente imaginava? Ou do outro ter parecido de um jeito nos nossos primeiros encontros e eu estava encantada e depois não é que ele mudou, você só conheceu ele um pouco mais. Ou talvez ele mudou, porque as pessoas mudam. E aí a gente não lida com a impermanência e pronto, permanentemente diagnostifica o outro. É importante a gente pensar também que esse diagnóstico ele surge como uma espécie de espelho identitário. E aí o outro vira uma superfície de projeção. Porque o diagnóstico, ele deixa de ser só essa categoria clínica e ele vira a linguagem de reconhecimento. Eu já atendi algumas pessoas que se auto-intitulavam borderline, e aí é importante dizer, né, para psicanálise, e aí é importante de novo dizer, para psicanálise, nós não somos as pessoas responsáveis por diagnosticar. Você pode direcionar um analisando para um psiquiatra e trabalhar com o psiquiatra de maneira conjunta. Mas na escuta clínica, me interessa muito mais entender por que essa pessoa acha que ela é borderline, se ela não foi diagnosticada como tal por um psiquiatra, e o que isso significa na vida dela. Porque uma pessoa que diz que é borderline está dizendo que toda a emoção dela é desmedida, que ela está sempre à margem, que ela lida com a rejeição de um jeito completamente desmedido. De novo, quem dá a medida? Às vezes é só uma pessoa que está sofrendo o final de uma relação amorosa. É só uma pessoa que veio de uma história familiar com pouquíssimo afeto e que se abriu de um jeito faminto para uma relação onde existia esse afeto. Mas como ela nunca teve afeto antes e como ela foi desautorizada a pedir na casa dela, parece de novo que isso é um problema a ser tratado. E aí a pessoa se diagnostifica como borderline, por exemplo. E aí, se eu sou borderline e você também diz que você é, pronto, somos um grupo, somos um time, somos iguais. A gente deixa de estar sozinho nas nossas questões, nas nossas angústias, na nossa capacidade ou incapacidade de elaborar as relações e a gente passa a fazer parte de um todo. Ao invés da gente dizer eu fico ansioso, a gente fala eu tenho ansiedade. E aí todos nós que temos ansiedade nos identificamos e pronto, a gente não está só, mas a gente também chapa a nossa identidade. Porque aí se você puder só pensar, eu estou ansioso hoje. Talvez amanhã você lide de uma outra forma. Quando você já cola no diagnóstico, você também desvaloriza toda a sua gama de sentimentos. Aqui acho que vale muito recomendar um livro da Brené Brown que chama Atlas do Coração. Ele até virou documentário também na HBO. E ela fala que quando a gente nomeia equivocadamente ou de uma forma muito restritiva os nossos sentimentos, a gente acaba também limitando a nossa forma de agir. Se eu falo eu tenho ansiedade e aí faz 8 dias que a pessoa não me responde e ela falou, te respondo daqui a meia horinha e sumiu, muitas vezes você invalida eu tô ansiosa, porque tô esperando uma resposta que era daqui a meia hora, eu não sei se essa vaga de emprego vai ser minha ou não, eu preciso me organizar. Não, mas eu tenho ansiedade, então não posso perguntar porque eu vou estar pesando no outro. Não,
você está ansiosa. Essa pessoa te prometeu uma resposta. Tá tudo bem, mas a gente não se permite lidar com sentimentos que são turbulentos de uma forma a normalizá-los. Não, eu preciso patologizar o meu e o do outro, né? E aí eu penso também no Byung-Chul Han, que coloca no Sociedade do Cansaço, que quando a gente não sabe quem a gente é, qualquer definição nos parece uma salvação. A gente tá tão sozinho, e eu trago esse dado sempre, né? Agora tem um dado, inclusive, da ONU, que fez uma pesquisa mais recente que mostra que 1 a cada 6 pessoas no mundo vive ou se considera muito solitária. Se eu tô sozinha no mundo, se eu tô sem saber para onde eu vou, se os nossos laços estão cada vez mais fracos, a hora que eu me defino como borderline, como pessoa com transtorno de ansiedade, eu me salvo. Porque então eu vou achar um remédio, eu vou achar os 5 passos para tratar a minha ansiedade e eu vou me relacionar com pessoas que são iguais a mim. O espelho, e esse espelho diagnóstico, ele devolve uma imagem coerente do eu. E aí a gente tem essa ilusão. É uma ilusão desse espelho, né? Ao invés de pensar que todos nós somos incoerentes. É mais fácil a gente diagnosticar o outro e se autodiagnosticar do que pensar, eu não me entendo. Quando eu crio um transtorno, uma doença, ou quando eu categorizo um comportamento como um transtorno ou uma doença, eu penso, eu não sou o problema, eu tenho um problema. E aí eu vejo que também existe dentro dessa nossa cultura que não quer definições como que se mede como a medida do mundo, a gente classificar o outro é transformar o outro em sintoma. Quando o outro é reduzido a um diagnóstico, ele deixa de ser sujeito e passa a ser um espelho que devolve a nossa própria sombra. Porque quando a gente chama alguém de narcisista, talvez a gente esteja revelando o nosso narcisismo ferido, que ficou péssimo, porque foi trocado, porque ele falou que não queria namorar, que não estava num momento para uma relação e agora está namorando outra mulher. E aí, o que a gente fala? Narcisista, era love bomber, me levou para passar o final de semana em Buenos Aires, me apresentou as filhas e sumiu do nada, love bomber. Não, às vezes ele era emocionado, às vezes ele era meio galinha e tava saindo com você e com outras 2 pessoas e se apaixonou por outra. Tudo bem você ficar chateada, tudo bem você nomear os atos dele de muitos nomes que você quiser nomear, mas não tudo bem a gente taxar todo mundo com um rótulo de diagnóstico médico. E aí tem um conceito bem interessante que explica exatamente esse nosso mecanismo de já sair como médicos da vida real, médicos do Instagram, médicos das nossas relações afetivas, diagnosticando todo mundo. É um conceito que chama erro fundamental de atribuição. O que é isso? É um viés cognitivo onde a gente observa um comportamento de alguém e aí a gente atribui esse comportamento a características externas. Então a pessoa te convidou para sair, apresentou as filhas, levou você para o final de semana em Buenos Aires e depois a relação não continuou. Você naturalmente fala, má índole, manipulador, instável. A gente subestima os fatores externos. O fator externo pode ser, talvez ele conheceu outra mulher, talvez a cabeça dessa pessoa agora tá mais envolvida com o trabalho, talvez ele te conheceu melhor e se desinteressou. Tem contextos, fatores externos, situações que podem explicar esse comportamento. E tem algo do desinvestimento amoroso que também não é da ordem do racional, do explicável. Putz, você tava curtindo sair com essa pessoa e de repente, não sei, você perde a vontade. Quando é com a gente consegue entender que a gente não sabe por quê, apesar do cara ser incrível, da mulher ser super bacana. Mas quando é com outro, não. Quando alguém decepciona a gente, frustra a gente já coloca. Ela fez isso porque ela é narcisista, ela repetiu esse traço porque é borderline, ao invés de pensar, cara, talvez essa reação desmedida dela tenha a ver com ela tá mais nervosa esses tempos. Ou ela se sentiu ferida e desamparada e teve uma reação que foi exagerada na minha visão, mas que talvez para as emoções dela não sejam exageradas. É importante a gente perceber isso. O quanto eu tô me tomando como medida, o quando eu tô criando todas essas etiquetas
para também achar padrões e daí poder falar, eu só me relaciono com narcisistas. Todos os caras são love bomber. Ah, demonstrou carinho rápido demais, é love bomber, tudo isso é mentira. Quando a gente está rotulando, a gente está neutralizando o desconforto de lidar com o imprevisível. E as relações são imprevisíveis. Só que a gente tá morrendo de medo de lidar com a imprevisibilidade. Inclusive tem um episódio recente aqui do podcast, onde eu falo sobre ansiedade como estrutura social e não como sintoma pessoal. E a gente tá num mundo que é mais ansiogênico, onde a gente tá sentindo que a gente tá à beira de um desastre nos nossos casamentos, nas nossas amizades, na nossa profissão, que a gente tá vivendo desastres que se apresentam assim. A pandemia, seguida por guerras, por crise climática, por aumento da violência, aumento do feminicídio, pelo metanol que está nas bebidas destiladas. A gente está com medo. A gente está num mundo que tem desabado. Então, rotular o outro ajuda a gente a achar que a gente está criando raízes. Só que, infelizmente, nas relações, a gente tá o tempo inteiro em fluxo, em areia movediça, em relações que são menos fixas e não por isso instáveis. Não é porque ela muda, e aí eu gosto muito de citar a Jenny Nunes. Ela fez uma fala na Flip de 2024, junto com a Brigitte Vassalo. Inclusive tem entrevista da Brigitte Vassalo aqui no podcast. É uma super estudiosa da não monogamia política, convido vocês a ouvirem. E o que a Jenny coloca é que, estudando as cartas dos jesuítas, falando sobre os indígenas, tem um trecho que eles falam que o primeiro pecado dos indígenas, ou um dos grandes pecados, era a infidelidade, que eles não eram fiéis nem à própria terra, porque eles eram nômades. E olhando hoje, né, a gente pensa, é claro que esses jesuítas vão olhar o nomadismo como um pecado. Para eles fica muito mais difícil achar esses indígenas e tentar colonizá-los. Mas essa lógica de não ser fiel à própria terra só porque ele não fica lá para sempre, faz com que a gente entenda que qualquer oscilação da relação é uma instabilidade. Quando a gente pensa numa relação estável, vou fincar raízes, vou amarrar o meu burrinho. E aí parece que uma relação que é fluxo, que é fluida, é solta. A gente pensa relação fluida, relação aberta. Essa coisa que gosta de homem, mulher, de cachorro, de papagaio, de fazer 1 milhão de coisas. E se a gente só pensar que as relações todas são fluidas porque nós somos mutáveis, fluidos, imprevisíveis. Entender que nós somos imprevisíveis é entender que toda relação é pessoal e intransferível. Que não vai dar para rapidamente entender que tipo de pessoa é essa com quem você está se relacionando. Se é narcisista, se não é. Se é love bomber, se não é. Se é borderline ou se não é. Quando a gente busca o rótulo, a gente está buscando segurança. Ele traz uma ilusão de sentido, de decisão. Então, toda vez que a gente está experimentando situações de incerteza, de confusão, de dor ou de ambivalência, então, de repente, depois de uma traição, depois de uma dinâmica tóxica, de uma relação, é natural que a gente busque explicações que tornem aquela experiência mais compreensível, porque, de novo, o rótulo traz contorno no momento onde a gente tá desamparado. Então, ter um diagnóstico é poder falar, pronto, entendi o que aconteceu. É porque essa pessoa era love bomber. É porque eu sou borderline. Então, realmente, eu nunca vou poder me relacionar com ninguém enquanto eu não tratar isso, porque toda vez que eu demonstro afeto, as pessoas vão embora. Olha como a gente tá simplificando. Mas ao simplificar, você tem essa ilusão de mapa. Então eu já sei o que eu devo fazer. O diagnóstico hoje tá funcionando pra gente como um mapa de sentido. Um mapa de sentido que traz a ilusão de uma redução de incerteza emocional, que teoricamente facilita as decisões e otimiza o seu tempo. Não vou perder meu tempo com essa pessoa porque ela é love bomber. Não vou perder meu tempo com esse cara porque ele tem transtorno de ansiedade. E aí a gente tem uma posição mais segura. E aí, voltando para o dado da ONU, mais seguro e mais sozinho. E voltando para minha pesquisa das narrativas afetivas com a Camila, mais seguro, mais sozinho e mais
à espera de um desastre, olhando sempre o outro como um inimigo. Por que que a gente está sempre querendo encontrar padrões, ao invés de entender que as pessoas não são da ordem do quantificável, né? Acho que eu trago isso muito, eu acho que é importante a gente olhar as ferramentas e o modo de se organizar dos nossos tempos. Se a gente tem um anelzinho que traqueia nosso sono e diz qual é a forma certa de dormir e o jeito certo de dormir, a gente também quer que tenha um jeito certo de começar uma relação, um jeito certo de terminar uma relação, um jeito certo de lidar com a dor de ter sido traída. E aí, para tudo que é errado, diagnóstico, porque se tem diagnóstico, tem cura. Ou eu posso me colocar no lado dos saudáveis e o outro no lado do doente. Isso nada mais é do que uma grande defesa narcísica. Quando alguém frustra a gente, quando alguém rejeita a gente, quando alguém faz a gente se sentir pequeno, quando alguém faz a gente falar, cara, que saco! Dessa vez eu juro que eu achei que fosse legal, eu amei conhecer as filhas, ir para Buenos Aires, foi uma delícia, que pena que não continuou, que pena que foi um amor curta-metragem, queria que fosse um Game of Thrones com milhões de temporadas. É mais comum a gente recuperar o controle falando, tá vendo? É gaslighting, tá vendo? É narcisista, do que lidar com a dor. Falar que o outro é doente é mais fácil do que falar ele não me quis, ele me decepcionou, eu idealizei, achei que ia virar namoro e não virou. Que triste, que raiva, que exaustivo. Tudo isso diz sobre os nossos sentimentos e não sobre uma patologia do outro. E aí é muito importante a gente entender que, para além da defesa narcísica, ele também serve como uma narrativa de autoproteção e de justificativa moral. Porque se o outro é o doente, você não se implica com o que aconteceu na relação para ela ter tido esse desfecho. Se a gente está pensando numa cultura que é marcada por uma espécie de performance emocional, a rejeição é insuportável. Porque o que ela diz pra gente? Você falhou, você não soube performar. Então, é menos incômodo você pensar, será que eu fui ingênuo? Será que eu estava me relacionando com a minha projeção? Será que eu estava tão doida para ter um namorado que eu já fiquei tão emocionada e olhei lá na frente e a gente teve 3 primeiros encontros que foram uma delícia, mas que foram 3 encontros, e aí a gente não saiu mais. E é isso, ao invés de falar que a pessoa é love bomber, quando a gente repete essas frases, não é que eu fui ingênua, ou eu fui vítima de love bomber, não é que eu fui abandonada, eu me relacionei com um narcisista, ou não é que eu tô me sentindo abandonada, porque esse abandono talvez ecoe um abandono lá de trás, do meu pai que largou minha mãe, que se relaciona de uma forma muito mais próxima com os filhos do segundo casamento do que com a gente. E eu tô aqui olhando todo mundo como narcisista, assim como a minha mãe diz que o meu pai era. Eu acho que é importante a gente poder trucar essa nossa ilusão de domínio. Porque quanto mais a gente acha que a gente domina o entendimento do outro e pode classificar o outro e pode dominar a narrativa da nossa vida afetiva, mais a gente se afasta da experiência da alteridade, da possibilidade de encontrar no outro um outro diferente, que tem zonas opacas, incoerentes, misteriosas, que não age como eu ajo e nem por isso ele tem um transtorno. A psicanálise insiste muito que amar é suportar o não saber do outro. E o hiperdiagnóstico elimina o não saber. E aí elimina também a dimensão erótica e simbólica do encontro, né? O Byung-Chul Han, no Agonia do Eros, também fala que o Eros, todo esse nosso mundo da sedução, da eroticidade, exige mistério, distância. E quando a gente tá o tempo inteiro olhando a partir de um viés narcísico nosso, a gente transforma o outro em espelho. A gente apaga a diferença. E a gente começa a olhar para o reflexo das nossas feridas como sinais de doença
do outro. É importante que a gente saia dessa lógica de eco da dor que eu trouxe para vocês, que está tão presente nas nossas redes sociais, né? Então, trazendo outro dado da pesquisa, hoje mais da metade dos relatos e das nossas falas nas redes sociais sobre amor romântico, né, sobre relação de parceria de casal, são relatos de dor, de raiva, de tristeza, de impotência e de medo. A gente está vivendo numa cultura do testemunho, do império da confissão. Então, mais do que lidar com a nossa dor e com a rejeição do privado, a gente vai para as redes, fala, me relacionei com um narcisista. Aí todo mundo fala, tá vendo? Eu também me relacionei com um narcisista. Todos eles são narcisistas. A Eviluz chama essa era de uma cultura terapêutica emocional. A gente é cada vez mais incentivado a narrar os nossos sentimentos, os nossos traumas, as nossas frustrações no Stories, no Reels, no TikTok. Ao invés de ter um espaço de elaboração de tudo isso na terapia, num jantar com as amigas, no colo da mãe ou do pai. É claro que a gente precisa desabafar, que a gente pode ter raiva, mas quando a gente faz isso nas redes, a gente tá, de novo, simplificando e tá transformando a intimidade num discurso público que só reforça a nossa necessidade de estar no lado saudável da relação e colocar o outro como a pessoa problema, porque se ele é narcisista, eu sou empática. Se o outro é borderline, eu sou estável. Se o outro é love bomber, eu sou a pessoa lúcida, que vai passo a passo, ou que vai sempre acelerando e que se já leva para Buenos Aires, vai fazer dias de romance por toda a nossa vida. Será? Que eu percebo, e o meu diagnóstico, brincando com a palavra, é que a gente está vivendo tempos de muitos rótulos e muito empobrecimento simbólico. A dor que precisa de tempo para ser elaborada vira categoria. A gente deixa de interrogar o nosso sofrimento. Por que tá doendo tanto o fim dessa relação? Ou por que eu tô assustada com o excesso de carinho desse cara ou dessa mulher que tá se relacionando comigo? E a gente diagnostifica o outro ou nós mesmos. Ah, não, eu sou ansiosa, tenho transtorno de ansiedade. Ah, eu sou borderline. Vamos poder investigar as nossas dores, investigar os nossos desejos e parar de lidar com as nossas crises relacionais de uma forma médica. A psicanálise propõe que a gente escute sem classificar, que a gente não negue o sofrimento, que a gente não negue a frustração, a raiva, a falta de cuidado, mas que a gente entenda que isso não são sintomas, são experiências constitutivas da vida psíquica. A gente tem direito de viver o nosso luto e tem que ter espaço para viver o nosso luto, mas para viver o luto a gente não pode transformar o outro em assassino do amor. Eu convido a você que está me ouvindo a ampliar o seu vocabulário emocional. Vê o Atlas do Coração, da Brené. É claro que sim, pode ser que você tenha se relacionado com um narcisista e que sim, existem narcisistas patológicos. Mas entre o transtorno e a falta de cuidado, tem um oceano. E se a gente puder conversar com o outro antes de colocar um rótulo? Se a gente nomeasse as atitudes das pessoas, isso que você fez me pareceu exagerado demais. Tô até com medo, não tô acostumada com tanto carinho. Ou fiquei chateada porque eu não fui ouvida. Eu sinto que eu te dou tanto espaço para falar das suas questões do trabalho, da sua família. E, poxa, eu comentei com você que eu ia ter uma reunião importante, você nem perguntou. Fiquei chateada. Queria que você tivesse me dado um pouco mais de espaço. Isso fala sobre as nossas necessidades, que a gente está tendo tanta dificuldade de validar. E aí, para não fazer isso, porque a gente acha que pode ser um problema, a gente avalia a nós mesmos e aos outros. Acho que o que a gente precisa se convidar é a enfrentar o medo e a dificuldade de que as coisas não são nomeáveis, diagnostificáveis e todas passíveis de cura. Talvez todos nós sejamos em algum momento inseguros, exagerados, pouco sensíveis, pouco empáticos, mas ao invés de buscar vilões,
a gente poderia buscar melhores formas de comunicação. Que a gente pare de querer classificar e esvaziar os significados dos termos e possa se dar a oportunidade e dar a oportunidade do outro de elaborar as nossas relações, os nossos encontros e desencontros e as nossas possibilidades de se relacionar com a diferença, sem pensar que pode ser um vírus, uma ameaça, da qual a gente tem que se defender e aumentar a imunidade. Nos vemos semana que vem.